Olá, boa tarde. Começando mais uma leitura bíblica. Boa tarde. Su, Tudo bom? fala que você consegue me ver, Su. Consigo te ver. Eu sei onde você Ah, está. finalmente. Sei muito, Olha, eu estou num lugar onde o cachorro late, onde tem uma serra no vizinho, mas nós vamos conseguir. eu sei muito bem onde você está. Mas muito bem-vinda. Que bom que você está aqui hoje. Sejam todos vocês bem-vindos. E vamos lá, então, né? Hoje nós temos mais dois capítulos, Salmos 95 e 96. Eli, vamos Isso. começar? Pode começar você. Tá. Eu vou começar então com o 95, que os dois estão muito lindos, né? O 95 e o 96. 95 diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-nos com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo, é o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra das suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. E eu gostaria de comentar dois versículos que para mim são assim, muito importantes. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graça. Aponta para gratidão. Saiamos ao seu encontro para a gente se aproximar de Deus com gratidão, com ações de graças. Hoje é dia, já estamos no finalzinho do mês, dia 1º nós estaremos às 8h08 da manhã fazendo a nossa consagração, do dia 1º ao dia 7, no programa Sempre Gratidão, e nós convidamos vocês a virem ao encontro do Senhor com ações de graças, com gratidão, só agradecendo do dia 1º ao dia 7. Não podia deixar de falar do nosso Sempre Gratidão. E outro versículo importante, no versículo 7, bem no finalzinho, hoje: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o seu coração. Fala de ouvir a voz de Deus. E eu quero chamar a sua atenção para ouvir a voz de Deus de uma forma muito pessoal, muito individual, muito particular. Ouvir a voz de Deus, Ele falando de dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo, Ele habita dentro de nós. Então Ele fala conosco individualmente, conforme a nossa situação, conforme o nosso dia, conforme a nossa necessidade. E eu tenho prestado atenção que a gente busca muito edificar-se na voz de outra pessoa, através de outros meios, fora de nós, não dentro de nós. Parece que a gente é muito mais prático, nós vivemos nesse tempo de self-service, então é muito mais rápido você ligar um sermão, um estudo, ligar uma pregação e ouvir de outra pessoa que buscou ao Senhor e que recebeu aquela mensagem. Mas aqui
o Davi fala, se ouvirdes a sua voz, e eu convido você a ouvir a voz dentro de você, porque vai ser de uma forma muito específica. Quando você ouve um estudo bíblico que fala com você, que é maravilhoso, ele é uma mensagem coletiva, geral, para muitas pessoas. E você tem a oportunidade de ouvir a voz de Deus falando do seu individual, do seu dia de hoje. E amanhã ele vai falar de novo. Não perca essa oportunidade. Não perca esse desafio. Se a gente se deleita, até lendo a palavra, até lendo a Bíblia, a gente se edifica com a palavra que o profeta escreveu na Bíblia, inspirado pelo Espírito Santo. Mas nós temos a oportunidade, não podemos perder, de ouvir Deus falando dentro de nós. É um desafio, é um exercício. Quando ele se separava dos seus amigos, ele se separava do coletivo e ele ficava a sós com Deus e com o Espírito Santo. E aí ele recebia aquela porção de sabedoria que no dia seguinte ele transbordava, ele compartilhava aquela sabedoria com toda a multidão. Isso é para mim e para você também. Amém. Vamos lá. Compartilhava, curando também, né? Curando, libertando, né? E por causa desse sós com Deus. Eu quero destacar, Eli, o versículo... na verdade, assim, esses versículos do 7 ao 11, eles fazem referência justamente à incredulidade do povo, né? E é muito interessante que o Salmo começa assim, vinde, cantemos ao Senhor, adoremos o Senhor, porque Ele é Deus, porque Ele é soberano, porque, né, seu é o mar, Ele o fez. E aí, imediatamente, ele passa, parece que é um outro assunto, porque se vocês ouvirem a sua voz, não endureçais o coração. Mas que voz, né? Hebreus mostra que esse mesmo texto parece que foi quase que copiado e colado, né? Está lá em Hebreus. O escritor de Hebreus contando essa situação, que o povo se rebelou, o povo não creu no poder de Deus, né? Teve um episódio que aconteceu que o povo queria, eles queriam água e Deus proveu água. Mas aí daqui a pouco eles queriam carne e eles falavam assim, poderá Deus nos dar carne? Né? Nós queremos voltar para o Egito. Então, ou seja, duvidando do poder de Deus e duvidando que aquilo que Deus estava dando era o suficiente para a jornada deles. Né? Eles queriam voltar para algo lá do Egito. E aí parece que tem essa mudança radical de assunto, mas não é uma mudança. Ele está falando, olha, apresentemo-nos diante dele com ações de graça, né? Ações de graças, gratidão, agradecer, louvar a Deus, porque Ele é soberano, porque Ele é o nosso Pai. Aí no versículo 7 ele diz, porque Ele é o nosso Deus, por que nós vamos louvar a Deus? Por que a gente vai render graças? Porque nós somos o seu povo que Ele pastoreia, o rebanho que Ele conduz. Então está falando de cuidado. Nós temos o Senhor para cuidar de nós em todas as coisas, em todas as circunstâncias. Então, você está ouvindo a voz dele falar com você, a voz do seu pastor, não endureça o seu coração. Que voz? A voz dizendo que ele cuida de você. A voz dizendo que você pode agradecer, que você pode cantar e louvar a Deus, porque Ele está com você, Ele cuida de você. Então, não endureçais o coração, né? E lá em Hebreus fala para a gente não ter um coração perverso. Perverso, porque Deus fez tantas maravilhas com o povo e eles ainda duvidavam, né? De que Deus estava ali como pastor deles, como... trazendo todo o seu amor para eles. E então não endureçais o coração. E isso foi algo assim, e Deus diz, e aqui no último ele fala assim, eles não entrarão no meu descanso. Está falando daquelas pessoas incrédulas, né, que não têm essa confiança. Então a confiança, né, ela nos leva a agradecer e a louvar. Se ele vai cuidar da gente o tempo todo,
a gente pode agradecer já, né? Porque Ele é o nosso pastor. Amém? Amém. Vamos ver, ó. A Ariana Amém. está falando aqui, eu estava lendo Salmo 23 agora há pouco, que fala do pastor, que ele é o nosso pastor, né? Pode deixar aqui, gente, o comentário de vocês, viu? É muito bom quando vocês escrevem, tá? É muito legal. Então, escrevam aí o que você está achando desse capítulo, coloque o seu versículo que está falando com você, né? Ou às vezes algum comentário do que a gente está falando também. Fiquem à vontade, por favor. Vamos para o 96, então. Sim. Cantai um cântico novo ao Senhor. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Dia após dia proclamai a sua salvação. Anunciai sua glória entre as nações e suas maravilhas entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são apenas ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, a força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai glória e força ao Senhor. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei ofertas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os habitantes da terra. Dizei entre as nações, o Senhor reina, ele firmou o mundo para que não seja abalado. Ele julgará os povos com justiça. Alegrem-se os céus, regozije-se a terra, ruja o mar e tudo que nele existe. Exulte o campo e tudo que nele há. Então todas as árvores do bosque cantarão de júbilo na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com fidelidade. Uau, né? Como o salmista, eles tinham os escritores, Davi, o principal, mas outros também que tiveram esse impacto também. Como eles entenderam isso, de agradecer a Deus, de louvar a Deus, né? Eles entenderam isso muito bem, esse cuidado de Deus, essa grandiosidade de Deus, eles sentiam isso e eles entenderam. Então, eles nos convocam, isso ficou escrito para nós hoje, para a gente assim agir também, porque o nosso Deus é soberano, né? Graças a Deus. Mas vamos lá, Eli, seu comentário. Então, eu gostaria de lembrar que este salmo foi cantado quando Davi trouxe a arca para Jerusalém. E ele vinha e foi se animando, e foi dançando, e foi cantando. E com certeza ele foi compondo, Su. Ele foi compondo e foi tendo um cântico novo, não é? E tendo um cântico novo. E foi esse episódio que ele, né, foi tirando a roupa, porque foi dando calor, né? Ele foi tirando a roupa. E aí deu aquele probleminha com a esposa dele. Mas eu quero ficar com o versículo 3, anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Somos nós, esses atalaias, esses mensageiros no dia de hoje, que estamos aqui com essa missão, com esse propósito de anunciar entre as nações, entre as pessoas, e anunciar as maravilhas de Deus. Ele fez maravilhas, ele faz e ele continuará fazendo, e o seu amor leal permanece para sempre. Anunciar sempre. Muitas vezes a gente já passou, hoje não mais, né, Su? Mas a gente já passou por situações de a gente ficar meio assim, tímida, meio envergonhada de ficar falando. Não, isso foi Deus que me deu, foi Deus que fez, foi milagre na minha vida. A gente fica meio que falando, ai, foi tudo bem, nada. Só foi bem porque a mão do Senhor estava sobre nós. Não foi na nossa força, na nossa possibilidade, na nossa inteligência. E hoje a gente já não tem mais isso, né? Hoje a gente abre a boca e proclama. Foi Deus mesmo que fez e Deus vai continuar fazendo.
Isso também de anunciar as suas maravilhas aponta para mim, para um futuro que ele vai continuar fazendo, não é? Ou não haveria razão para anunciar, tipo assim, ele fez no passado, esquece, não é para você. Não, mas nós somos convidados a anunciar, continue anunciando. Por que continue anunciando? Porque ele continua fazendo. Vamos ter isso em vista. Nós vivemos hoje em dias de muito prognóstico negativo, muita perspectiva de morte, de falência, de não dar certo, vai piorar, não sei quem vai tomar o poder, não sei quem vai fazer, vai nada, se Deus não permitir, não vai mesmo, porque as maravilhas de Deus vão continuar sobre nós. Se verá, sim, a diferença do que serve e do que não serve a Deus. Isso aqui está escrito aqui na palavra. Mas nós podemos confiar que o nosso futuro será bom, haverá bom futuro para nós, porque a mão do Senhor continuará sobre nós. Então, olha, desliga o ouvido, põe uma travinha aqui, isso eu não ouço. Isso eu não ouço, porque eu ando pelo que eu creio. A mão do Senhor continuará sobre mim, sobre a minha família, sobre você, sobre todos os que creem. Amém. Era isso. Amém, graças a Deus. Deixa eu ler aqui o comentário do Acilino. Cântico novo deve ser algo grandioso e impactante, algo que esteja à altura da sua glória. O Senhor sempre merece cântico novo, né? Por isso que a gente tem que todo tempo agradecer. Porque quando a gente fala em cântico, não é só o cântico no sentido de cantar uma música, né? Com as suas palavras, é você colocar frases de adoração a Deus, isso também se torna uma canção. Se você fica repetindo isso, se torna uma canção. Entendeu? É assim que a gente pode observar que a música, ela tem muito, repete às vezes a mesma frase, né? Porque a música, ela tem alguns objetivos, assim, que ela alcança. E essa repetição, quando você... Por isso que, gente, que a murmuração é abominável. Porque você fica... Ela vira uma música na sua vida, sabe? Você fica com aquela ladainha o dia inteiro. Aquilo vai se repetindo, se torna uma canção. Que é o oposto do que a gente está lendo, né? É o oposto do que o Salmo nos convida. Cantar é um cântico novo. Então, são palavras novas. Quais as palavras novas que eu e você temos hoje? Para agradecer a Deus, para louvar Ele, né? A Bíblia, ela nos oferece, ela nos mostra tantas palavras, tantos cânticos, né, de adoração. E sim, não tenha medo de cantar, não. Cante aí, né? Escolha uma canção. Faz uma música aqui desses versículos, né? Põe o seu coração para cantar. E eu penso também, Acilino, que você falou em grandiosidade, né? Grandioso e impactante, que seja a altura da sua glória. E eu entendo que o nosso coração, quando ele é sincero, ele se coloca, ele é colocado, né? Nós deixamos que o Espírito eleve o nosso coração a esse patamar, a essa grandiosidade do nosso Deus, né? Então, quando há sinceridade, quando há um quebrantamento no nosso coração, quando a gente entende que a gente precisa dele, que sem ele não podemos viver, que a gente realmente vai por esse caminho da dependência de Deus, né? Como diz o salmo anterior, que ele é o nosso pastor, ele cuida. Então, a gente está nessa caminhada, né? De também cantar cânticos à altura. Eu acho que é uma das melhores formas da gente corresponder ao amor de Deus. Colocar dispor o nosso coração, né? A Ariana está comentando aqui que ela está fazendo um curso de Libras e para ela está sendo um cântico novo, uma forma nova de louvar ao Senhor. Ela colocou o destaque dela também no versículo 10. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. E esse firmou o mundo para que não se abale. O mundo não se abala na mão de Deus. Então não fique você se abalando. Não fique você se abalando por qualquer notícia, por qualquer ruído, por qualquer sentimento. A gente fica abalada.
o mundo não se abala porque está nas mãos dele. Se coloque nas mãos dele também e não se abala. Pronto. Graças a Deus. Eu quero só pontuar também o versículo 5, que diz assim, ó. Porque todos os deuses dos povos são apenas ídolos, mas o Senhor fez os céus. Ou seja, qualquer outra coisa fora de Deus é apenas ídolo. É apenas ídolo. Só o nosso Deus fez os céus. A quem nós vamos adorar? A quem nós vamos agradecer? A qualquer coisa? Não. A Ele que fez os céus e a terra e que também nos formou com amor, né? Com a sua bondade, que nos chamou. E só Ele é Deus. Tudo mais são ídolos. Qualquer outra coisa que a gente coloque tanto no nosso coração, que a gente coloque, né, esse coração dobrado a alguma outra coisa, são apenas ídolos. Só o Senhor é Deus. Só Ele é o nosso Pai. Não tem outro. Qual dos deuses, né? Quais dos ídolos poderiam ser nosso Pai? Como? Né? Então, ídolos aqui é tão abrangente, né? Hoje a gente entende isso como tantas formas de idolatria. E nada disso tem condição de nos pastorear. Nada disso tem condição de nos acolher como filhos, não é? Só Ele, o Deus Criador, o Senhor dos céus e da terra, somente Ele nos acolhe como filhos e pastoreia o nosso coração e cuida da nossa vida. E aí nós estamos, como ele falou, nas mãos dele, inabaláveis. Você quer ser inabalável? Se coloque nas mãos dele. Tem apenas Ele como o seu Deus e Pai. Amém, gente? Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bom, né? Amanhã tem mais? E aí? Amanhã tem mais boas notícias para você no meio do seu dia. E a Ariana ainda está comentando, meu Deus, quebra entre nós toda e qualquer idolatria. Amém. Qualquer idolatria oculta. E às vezes o que mais? Estamos idolatrando algo sem o que? Não consigo ler. Sem perceber. Sem perceber. É verdade. É verdade. A gente coloca acima de tudo e fica esperando daquele lugar, daquela pessoa, a gente fica esperando solução, né? E aí a gente fica brava, porque a pessoa não responde com solução. Ah, ela não me ama. Nada. Você bateu na porta errada. Bate na porta do Pai, que a porta se abre. Amém. É isso mesmo, gente. Então, amanhã tem mais com a pastora Ivoneide, tudo bem? Me despeço, um bom dia a todos e uma boa tarde a todas. Boa tarde a todos vocês e muito obrigada pela presença de cada um, pelos comentários, tá bom? Coloquem os coraçãozinhos, gente, antes de vocês saírem, lembrem disso, tá? Amanhã a gente está de volta, não perca, venha participar, cada palavra aqui que o Senhor nos traz, né? É um alimento para nós, sabe, um despertar novo. A palavra de Deus é assim, todos os dias se renova, todo instante. Eu fico impressionada. Quantos versículos você lê, que você já leu, e você acha que aquele versículo não tem mais nada de novo. Você lê ou você ouve, tem alguma coisa nova. Então, vamos juntos, gente. Um grande beijo para todos vocês. Uma boa tarde.